1 João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, diz assim a bendita palavra de Deus: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ó Pai bendito, mais uma vez em Tua santa presença, eu suplico a capacitação do Teu Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, que eu seja um vaso de barro, um instrumento nas Tuas mãos, somente um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua igreja, no qual foi comprada com o Teu sangue, possa ser edificada, possa receber do alimento sólido, um mantimento que possa fazer com que eles conheçam melhor a Ti e os Teus propósitos. Usa-me, ó Pai, para edificar o corpo de Cristo aqui reunido. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, baseada aqui na epístola de 1 a João. Nós reconhecemos sendo João o autor desta carta, mas é bem verdade que nem na introdução e nem na saudação final é mencionado quem é o autor desta carta. Mas desde o século I, nós vemos que os apóstolos, eles já reconhecem, aliás, desde do século I, a igreja tem reconhecido como sendo o apóstolo João, o autor desta carta. E nós temos também vários escritos dos pais da igreja, citando ou confirmando, sendo João o autor desta epístola. Assim como nós não sabemos aqui quem é o autor desta carta, nós também não sabemos a quem ela foi endereçada. João ele não menciona uma igreja, João ele não menciona aqui um lugar geográfico, ele não menciona aqui um povo, se foi para os gentios ou se foi para os judeus a quem ele escreveu essa carta, mas se entende que ela tenha sido uma carta circular, uma epístola circular, no qual serviria para todos os povos. João, aqui no capítulo 5, nessa epístola, no capítulo 5, verso 13 diz: Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então foi interessado a todos aqueles que criam em Jesus Cristo. O motivo de João ter escrito esta carta foi em virtude de falsos profetas, falsos mestres. Eles haviam se introduzido na comunidade cristã, levado então falsos ensinos, deturpado as verdades apostólicas e estava perturbando ali os irmãos. João então entende a necessidade de fortalecer a fé daqueles irmãos e refutar o ensino dos falsos apóstolos. Aqui no capítulo 2, no verso 18, verso 19, verso 16, verso 26, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E esses falsos profetas,
eles tinham duas bases de ensino, no qual estava ali perturbando a fé dos cristãos. Os dois ensinos falsos deles baseavam no seguinte: primeiro, negavam que Jesus Cristo era o Cristo. No capítulo 2, o verso 22 e o verso 23, ele diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Outra base do falso ensino deles é que eles negavam que Jesus havia vindo em carne. É o que nós vamos falar aqui, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 4, o verso 2 e o verso 3, onde está escrito: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, esta eram as duas bases do ensino dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, no qual João ele se propõe a refutá-los. Essa carta ela foi escrita por volta do fim do primeiro século depois de Cristo. Pois bem, dito isto, vamos aqui ao verso 1, capítulo 4, verso 1. A parte A do versículo diz: amados, não creiais a todo o Espírito. Nós temos aqui de início uma advertência do apóstolo João, para que seus leitores, eles não fossem ingênuos ao receber qualquer tipo de mensagem. Amados, não creiais a todo o Espírito. Ele mostra que ao ouvirem uma mensagem, era preciso distinguir o Espírito Santo dos espíritos malignos. Era necessário eles distinguirem o espírito da verdade do espírito do erro. É importante nós entendermos o seguinte: não é em virtude, ou somente pelo fato de um pregador, de alguém usar a Bíblia, ou de alguém dizer que vem da parte de Deus, só por isso ela fala pelo Espírito Santo. Há muitos falsos profetas, há muitas pessoas que falam que vêm da parte de Deus, mas nunca foram enviados por Deus. A mensagem dele não é uma mensagem autorizada, ou iluminada, ou instruída pelo Espírito Santo. Esses que haviam se introduzido ali naquela comunidade cristã, estavam dando falsos ensinamentos, e eles se diziam ser da parte de Deus. É isso que João ele está aqui alertando, exortando aos cristãos: amados, não creiais a todo o Espírito. Mateus capítulo 7, o verso 15, do verso 21 ao verso 23, Jesus ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Semelhante ao que João ele acaba de exortar, Jesus já havia ensinado que algumas pessoas iriam vir da parte dele, se dizendo ser profetas ou ser mestres, iriam chamar Jesus de Senhor, iriam fazer maravilhas, iriam fazer ali milagres, mas Jesus ele diz que nunca os havia conhecido, em virtude do caráter, em virtude da conduta deles, em virtude deles praticarem a iniquidade. E Jesus já havia nos advertido para nós nos acautelarmos dos falsos profetas que vêm até nós. Em vez de termos uma atitude de credulidade simplista, é importante que nós devemos ter uma atitude crítica para com todos aqueles que se dizem vir da parte de Deus. Reforço
e repito o que já acabei de dizer: nem todos que dizem ser da parte de Deus falam pelo Espírito Santo. Há aqui uma exortação: não creiais a todo o Espírito. Ele continua na parte B: mas provai se o Espírito são de Deus. Ao invés de termos então essa credulidade simplista, nós somos aqui exortados para provar se os Espíritos são de Deus. A palavra que foi usada aqui por Tiago, aliás, foi usada aqui por João, é a mesma que foi usada por Tiago no capítulo 1, no verso 12, no qual era usada para que os ourives, eles iriam provar o ouro, iriam provar os metais preciosos através do fogo, para ver se eles estavam puros, para ver se eles tinham credibilidade. É nesse sentido que João, o apóstolo, aqui nos diz que nós devemos provar se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Ele diz aqui que não devemos crer em todo o Espírito. Quando ele afirma isso, para nós não crermos em todo o Espírito, está aqui o conceito de que os espíritos malignos, eles podem usar ou podem falar por meio dos falsos profetas. Daí a necessidade de nós provarmos qual é o Espírito que está falando através desse profeta, se eles são de Deus ou não. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós vemos aqui o que Paulo ele afirma, e é muito importante que nós olhemos aqui para 1 Timóteo capítulo 4, 1 ao 2. Há espíritos enganadores e há doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônio, elas serão proferidas através de homens que falam mentiras. Então, é importante que nós venhamos provar todos os espíritos, para saber se essa mensagem que nós estamos ouvindo, ela procede de Deus ou ela profere do anticristo, se essa mensagem é uma mensagem verdadeira ou uma mensagem falsa. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi pregar na igreja de Bereia, ali os bereanos, eles eles testaram a mensagem de Paulo. Capítulo 17 de Atos, o verso 10 e o verso 11 diz: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando, provando, testando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. É isso que nós devemos estar fazendo. É isso que o apóstolo João está aqui nos exortando. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nem toda a mensagem, por mais que a pessoa diga vir da parte de Deus, por mais que ela possa fazer sinais, prodígios, por mais que ela profira ser de Jesus, não necessariamente é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Nós somos aqui exortados a provar. O verso 1, no final, ele diz: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João aqui, ele dá o motivo, o porquê da necessidade de nós não crermos em todos os espíritos, mas o porquê de nós provarmos se esse espírito vem de Deus ou não. O motivo que ele nos exorta a nós estarmos analisando com autocrítica a mensagem que nós estamos escutando. Ele diz aqui: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo,
deveríamos então estar provando qual é o espírito que está usando esta pessoa, se é o Espírito Santo ou se é o espírito do anticristo. Não se iluda, muitos falsos profetas já se levantaram e eles estão colocando avante as suas mensagens, as suas doutrinas que não provém do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Importante então estarmos provando, não crendo em toda a mensagem, porque já muitos profetas se têm levantado. Continuando no verso 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. João agora ele nos dá aqui um teste. Ele fala: olha, nisto, a partir daqui, através do que eu vou dizer agora, nisto vocês vão conhecer o Espírito de Deus, ou o Espírito do Anticristo, e como consequência você vai saber se essa mensagem é de Deus ou essa mensagem é do Anticristo. Se o pregador é um pregador que está falando a verdade, ou se é um pregador que está falando mentira, uma falsa mentira. E ele vai agora nos dar o teste. Nisto, a partir daqui, no que eu vou ensinar a vocês, vocês vão conhecer, vão ter o critério para avaliar a mensagem que vocês irão ouvir. E ele diz então no verso 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Aí ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que João ele está aqui dizendo é que pela confissão ou pelo ensino da pessoa acerca de Jesus Cristo, nós podemos conhecer se ela fala da parte de Deus ou não. Nisto você vai conhecer se a pessoa é de Deus ou não. Todo aquele que confessa que o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Se o ensino dele, se o que ele acabou de proferir, ele não reconhece a Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado, se ele não reconhece que Jesus Cristo é a encarnação do eterno Filho de Deus, então é a prova de que ele não é de Deus, é a prova de que ele não fala inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Se a pessoa não reconhece, se a pessoa não crê que Jesus Cristo veio em carne, se a pessoa não entende que o Jesus que se encarnou, ele continua sendo divino, continua sendo Filho de Deus, então ele nega a Cristo como o próprio Deus encarnado. Então essa pessoa que nega, essa pessoa ela não tem o Espírito Santo. Assim, a mensagem dessa pessoa também não é de Deus. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que João ele requer é uma confissão pública de uma fé genuína acerca do Verbo que se fez carne, acerca do Cristo como Filho de Deus. Se a pessoa ela confessa verdadeiramente a Jesus Cristo como Filho de Deus, mas aquele que se fez carne e esteve entre nós,
e não perdeu a sua divindade, sendo então 100% Deus e 100% homem, então ele tem o Espírito Santo. E Jesus, ele quer de todo aquele que professa uma mensagem, que ele também creia, que ele reconheça a Cristo como o eterno Filho de Deus que se encarnou. João, capítulo 1, o verso 1 e o verso 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 20, verso 28: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Se nós olharmos aqui para 1 Timóteo 2,5, fala que há um só Deus, e esse Deus, ele é Jesus Cristo, homem. Se nós olharmos para Atos 20, verso 28, fala que Deus, ele resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Como que Deus, ele tinha sangue? Está se referindo aqui ao Deus homem, ao Jesus, que é o Verbo vivo, como diz em 1 João 1, o verso 1 e o verso 14. Aqui em João, nessa epístola, capítulo 2, o verso 23, ele fala: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Aqui no capítulo 4, verso 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Para que alguém tenha o Espírito Santo, para que alguém fale por parte do Espírito Santo, para que nós reconhecemos que essa mensagem vem da parte de Deus, a pessoa tem que necessariamente também reconhecer a Jesus Cristo como Deus encarnado. É nessa profissão, nessa confissão de fé da pessoa, reconhecendo a Jesus como Deus, ela também é aceita por Deus. Mateus capítulo 10, o verso 32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós vemos que um teste semelhante também foi colocado por Paulo na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 3: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, é através da confissão, através do reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, que a pessoa, porque o critério que nós avaliamos se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Ele continua no verso 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Todos que ensinam que o Verbo divino não veio em carne humana, que Jesus não é o Cristo de Deus, que Jesus não é o Cristo, a encarnação do eterno Filho de Deus, é uma prova de que são falsos mestres, de que não são guiados pelo Espírito Santo, mas sim pelo anticristo, e também pela sua profissão de negar a Jesus Cristo encarnado, negar a Jesus Cristo como Filho de Deus, também ele será negado diante de Deus. Mateus 10, o verso 33: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, o verso 2, o parte A do verso 3, é o critério, é a partir disto que nós conhecemos se o Espírito é de Deus ou se não é de Deus, e consequentemente, se essa mensagem que a pessoa está proferindo é de Deus ou não. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito
anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Jesus revela, aliás, João aqui ele revela que o espírito do anticristo, que é o próprio Satanás, já está presente no mundo e já está levando avante aqui os seus propósitos. Este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. É o espírito do anticristo, ele está no mundo, é o próprio Satanás. E este espírito maligno, próprio anticristo, ele fala por meio dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, no qual o apóstolo João denomina eles aqui de anticristos. O anticristo é o próprio Satanás, mas aqueles que são usados por ele para proferir também falsas mensagens, também são chamados por João como anticristos. No capítulo 2, do verso 18, verso 19, do verso 22, do verso 23 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Comentando aqui esta mensagem, um escritor, Matthew Henry, ele diz assim: este grande anticristo tem o seu caminho preparado e seu surgimento facilitado por outros anticristos menores, o espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. O espírito do anticristo começou a atuar desde o tempo dos apóstolos. Nós temos que ter então uma mente criteriosa, nós temos que entender que não podemos absorver qualquer tipo de mensagem, não podemos ser ingênuos ao escutar qualquer tipo de sermão, mas temos que estar conscientes que muitos se têm feito anticristos, aqueles que negam a Jesus Cristo encarnado. Esses, por mais que falam que vem da parte de Deus, eles não são inspirados pelo Espírito Santo. E é importante nós entendermos como foi que o apóstolo João ele mostrou a maneira que nós devemos lidar com esse tipo de pessoas. Como é que nós devemos nos comportar diante desses falsos mestres, diante desses falsos apóstolos, diante desses que negam a Jesus Cristo, que proferem mentiras, que não reconhecem a verdade apostólica, que não creem que Jesus Cristo veio em carne de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Olha como João ele nos mostra a forma que nós devemos lidar com essas pessoas. Segundo João capítulo 7, do verso 10 e o verso 11: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina que Jesus Cristo veio em carne, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, nós devemos ter uma postura de rejeição em relação a uma mensagem que não confessa a Jesus Cristo como o próprio Deus homem, o próprio Deus que se fez carne e que não deixou a sua divindade, sendo ele 100% Deus, sendo ele 100% homem. O verso 4, João ele continua: filhinhos, sois de Deus. João ele faz aqui um contraste em relação aos falsos mestres que são do mundo e falam pelo espírito do anticristo, em relação àqueles que são de Deus e falam inspirados pelo Espírito Santo.
Os cristãos, eles são de Deus e eles não são do mundo. Eles são de Deus porque eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha o capítulo 4, aqui o verso 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, nós somos de Deus por causa da nossa profissão de fé, por causa do que nós confessamos, por causa do que nós reconhecemos, porque a nossa fé está em Deus que se fez homem, e que ele, sendo homem, não deixou de ser Deus, e que ele, voltando ao céu, não deixou de ser homem. Esta é a nossa confissão, e ele fala que em virtude da nossa confissão, nós somos de Deus. Verso 4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Os cristãos, nós que somos de Deus, por causa da nossa profissão de fé, nós já temos vencido os falsos profetas, os falsos mestres. Nós já temos vencido os enganadores. Por que nós já temos vencido os falsos profetas? Por que nós já temos vencido os enganadores? Porque nós estamos vencidos, somos vencedores em relação aos falsos mestres, por dois motivos. Eu gostaria que você entendesse isso. Primeiro, porque nós não temos aceitado o ensino deles. Nós não temos nos deixado ser levados pela falsa mensagem, por essa falsa doutrina que não tem fundamento apostólico, que não é segundo a palavra de Deus. Nessa nossa conduta de não aceitarmos o ensinamento deles, nós já estamos vencendo a eles. E em segundo lugar, porque nós não temos nos sujeitado ao espírito do anticristo, que inspira as palavras deles. Nós não nos sujeitamos ao espírito que está no mundo, ao espírito do anticristo. Nós não nos deixamos ser governados por esse espírito que está no mundo. E nessa nossa posição de fé, e nessa nossa posição de estarmos firmes na palavra de Deus, nisto nós temos vencido os falsos profetas. João já havia dito que os cristãos são vitoriosos. Olha o capítulo 2, do verso 13 ao verso 14. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O verso 4, ele continua: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. João está se referindo a este maior que está em nós do que o que está no mundo. Ele está se referindo ao Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo que é maior, ele está em nós. Capítulo 3, o verso 24, assim diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, maior é esse Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que está em nós, do que o Espírito do anticristo. O mundo, ele não tem o Espírito Santo, e ele está debaixo da influência do anticristo. Olha o capítulo 5, o verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Segundo a Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios 2, o verso 2:
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós não somos do mundo, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo que está em nós, ele é maior, e por ele então influenciar a nossa mente, e ele fazer com que nós sigamos então a verdade, nisso está a nossa vitória. Verso 5: do mundo são, o mundo aqui no qual João ele se refere, é a humanidade sem Deus, debaixo do espírito do anticristo, que é caracterizada pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Do mundo são esses falsos mestres, esses anticristos, esses que proferem mentira, eles são do mundo. O capítulo 2, do verso 15 ao verso 17 diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma ilusão estarmos nos deixando ser levado pelos prazeres mundanos, pelo que o mundo pode ofertar, pelo banquete dado aí por Satanás. Nós, ao contrário de nos deixarmos ser levados pela concupiscência dos olhos, pelo que os olhos almejam, pela concupiscência da carne, pelo que o desejo da carne, que tem essa natureza caída, almeja, nós não nos deixamos ser levados para ela, por ela, mas ao contrário, nós a mortificamos, e olhamos então para Cristo, e nos deixamos ser governados por Ele. Então isso mostra que nós não somos do mundo. Os falsos profetas, eles são do mundo, a mensagem deles é mundana, eles agradam o mundo, e eles são influenciados pelo espírito do anticristo. Aqui o verso 5, eles do mundo são, ele continua, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. João aqui, ele explica o sucesso desses falsos profetas, deles arrebanhar muitas pessoas, e muitas pessoas se deixarem ser levados por eles. A humanidade sem Deus, ela reconhece na mensagem dos falsos mestres um tom familiar, e eles então se identificam com a mensagem desses falsos profetas. Pensamentos inspirados pelo diabo são atraentes para essas mentes mundanas. Por isso então que o mundo os ouve, porque o mundo se identifica com essas mensagens mundanas, porque o mundo gosta e se agrada dessas mentiras que eles proferem, porque o mundo realmente se identifica com essas mensagens que não são de acordo com as escrituras sagradas. Este é o motivo pelo qual eles conseguem arrebanhar grandes seguidores. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Interessante que Paulo ele fala aqui, que amontoarão para si doutores, não basta um, mas haverá muitos doutores que vão falar conforme o que lhe agrada ao coração deles. Amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é o desejo da carne descontrolado, é uma carne que não foi ainda mortificada, é a velha natureza. E eles amontoarão para si doutores que vão proferir mensagens de acordo com o que eles se identificam, de acordo com o que eles gostam, que vão nutrir para eles mensagens que é de acordo com os desejos carnais, de acordo com a natureza deles, que estão longe de Deus. No Velho Testamento nós vemos
que os falsos profetas, eles conseguiram atrair muitos seguidores, porque eles pregavam o que os rebeldes queriam ouvir. Eles pregavam de acordo com o desejo do coração daquelas pessoas mundanas, daquelas pessoas sem Deus, daquelas pessoas que se rebelavam contra Deus. Por isso os falsos profetas do Velho Testamento conseguiu arrebanhar multidões para eles. Jeremias 5, verso 31 diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas suas mãos, e o meu povo assim o deseja, mas que farei ao fim disto? Ele diz aqui: e o meu povo assim o deseja. Deseja o quê? Profetas que profetizam falsamente, sacerdotes que dominam pela mão deles. Era isso que eles estavam desejando, e era isso que os profetas proferiam, era isso que eles queriam. Profetizavam e pregavam de acordo com o coração mundano deles. O verso 5 então diz: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. No verso 6, nós somos de Deus. João, ele se refere tanto a ele, como também aos demais apóstolos. Nós, ele está se referindo a ele e aos outros apóstolos. Nós somos de Deus, e eles são de Deus em virtude da mensagem deles ser uma continuação da mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles são de Deus. Olha João capítulo 20, o verso 21. João 20, verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim, quem recebe, crê e confessa a doutrina dos apóstolos, também é de Deus, pois nós também compartilhamos do mesmo Espírito deles. Se os apóstolos são de Deus, por eles proferir uma mensagem que é a continuação da mensagem de Jesus, e nós cremos então nessa mensagem dos apóstolos, nós também somos de Deus. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O verso 6, ele termina dizendo: e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ouvir a doutrina apostólica é o critério pelo qual a igreja pode distinguir quem é de Deus e quem é do anticristo. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É pela doutrina dos apóstolos, pela doutrina do Novo Testamento, é o critério de avaliação para nós conhecermos se a pessoa é de Deus ou ela não é de Deus, e como consequência, se ela tem o Espírito Santo ou se ela tem o espírito do erro. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Augusto Nicodemos, comentando essa mensagem, ele diz: em termos práticos, a doutrina dos apóstolos está contida no Novo Testamento, em plena harmonia com o Antigo Testamento. Portanto, devemos sempre usá-la para examinar tudo o que ouvimos. Todo o ensinamento ou prática que vá além ou negue o ensino apostólico, conforme as Escrituras, é do mundo e procede do espírito do erro, que é o espírito do anticristo, o próprio Satanás. O Senhor Jesus Cristo já havia feito uma advertência semelhante para que nós pudéssemos conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus. João capítulo 8, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras dos profetas, e as palavras, quem é de Deus, escuta a palavra dos apóstolos, e as palavras dos apóstolos, elas estão contidas aqui no Novo Testamento. Quem rejeita a mensagem apostólica,
que rejeita o Novo Testamento, que não se dispõe a estar debaixo do senhorio dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, eles não são de Deus. Esse é o critério para nós conhecermos, para avaliarmos, para entendermos quem é de Deus ou não. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Terminando aqui no verso 6, algumas lições que nós podemos aprender aqui nesses versículos. Primeiro, não podemos ser ingênuos e acreditar em qualquer pregador só porque ele reivindica falar da parte de Deus. Segundo, João requer uma confissão pública de uma fé genuína, de que Jesus é o Verbo que se fez carne, o Cristo, o Filho de Deus. Terceiro, os cristãos têm vencido os falsos profetas, porque não têm aceitado o ensinamento deles, nem se sujeitado aos espíritos do anticristo que inspira as palavras deles. Quarto, assim, quem recebe, crê e confessa a doutrina dos apóstolos, também é de Deus, pois ambos partilham do mesmo Espírito da verdade. E por último, a última lição: ouvir a doutrina apostólica é o critério pelo qual a igreja distingue entre quem é de Deus e quem não é de Deus, assim como se conhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos orar. Pai, nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo, no que diz respeito a nós, ó Pai, sermos iluminados por eles, e através do Teu Espírito, nos firmarmos, ó Pai, na verdade. Nós fazemos parte de uma geração onde tem se levantado muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos enganadores, vestidos de ovelhas, e estão, ó Pai, falando em Teu nome. Senhor, que a Tua igreja não seja ingênua, não tenha uma fé simplória, mas venha provar os espíritos, se verdadeiramente são de Deus ou não, que através do critério que o Senhor nos deixou, através da Tua palavra, venhamos, ó Pai querido, reconhecer se eles são de Deus ou não. Todos aqueles que negam ao Teu Filho, que veio em carne, todos aqueles que não se submetem à doutrina dos apóstolos, que nós não venhamos reconhecê-los, ó Pai, como vindos de Deus, nem ao menos, ó Pai querido, as práticas que eles fazem, ou os sinais que porventura eles possam fazer. Nos dá, ó Pai, o discernimento, coloca amor em nossos corações pela Tua santa palavra, e fazer com que nós nos firmemos nela. Suplicamos o Teu auxílio, em nome de Jesus Cristo, amém.